A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de dar continuidade aqui no nosso devocional, na nossa leitura diária, que é sugerida na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E todos os dias a gente lê, a gente medita. E no domingo, como é de costume em muitas igrejas, não sei na sua, mas no dia da aula a gente vai e leva esses versículos, afinal o nome é Escola Bíblica, então é saudável, é correto que o professor, e é indicado que ele leve para a sala de aula a citação de muitos versículos para a interação com seus alunos. Mas antes de continuar, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, participa, você não paga nada, você pode interagir e a gente vai sempre falando a respeito da palavra de Deus aqui nesse lugar, tá bom? Então deixa eu sair da tela aqui para mim ler junto com você. Hoje a gente meditará na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 20, e é um texto muito rico e que a gente pode fundamentar a defesa da teologia do corpo, né, do corpo humano e da importância que ele tem para na visão bíblica para com Deus. É interessante dizer que nesse contexto da igreja de Corinto, quando Paulo ele escreveu essa carta, a cidade de Corinto, a igreja estava localizada, claro, na cidade de Corinto, mas ela era mergulhada em promiscuidade e uma imoralidade muito grande, ao ponto das pessoas quando queriam dar vazão ou praticar a sua imoralidade, eles usavam o verbo vamos corintizar, né? A imoralidade era tão grande que até mesmo o nome da cidade fazia jus às suas práticas ilícitas, imorais e condenáveis diante de Deus. E nesse contexto, Paulo ele valoriza ou supervaloriza o corpo como uma ferramenta de uso, santificação e serviço para Deus. E nesse versículo nós destrincharemos ele e se a gente fragmentá-lo, nós vamos ver a importância na aquisição do corpo, né, por parte de Cristo, porque leia comigo a primeira parte do versículo, ele diz assim: porque fostes comprados por um bom preço. Essa expressão do original grego, ela é de alguém que vai ao mercado, alguém que vai adquirir um escravo, uma mercadoria para o seu uso pessoal, para o seu serviço, para que ele de alguma maneira seja útil para o comprador. Então Paulo ele inicia falando à igreja de Corinto, que estava cercada por esse espírito de imoralidade, nesse caso aqui da nossa lição, o espírito de Babilônia, esse império do mal, que eles tinham um valor em primeiro lugar porque a aquisição do seu corpo foi de iniciativa de Deus e o preço foi a vida do próprio Filho, o derramamento de sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso eles deviam dar o total valor para o seu corpo, evitando práticas comuns como a prostituição, a pedofilia, práticas como, né, a zoofilia, perdão, que desagradavam a Deus, práticas, né, de homossexualidade naquela época que era comum, e eles deviam evitar toda essa prática. Por quê? Porque eles tiveram, à custa do seu corpo, uma boa paga, né? Foi um bom preço que foi pago, nesse caso, o preço do sangue. E aí ele continua dizendo que o corpo ele tem também uma
utilidade cultual, né? Porque ele diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Você vê que ele fala da unidade do culto, porque o culto ele não está envolvido só a questão física, né? Ou a questão espiritual, porque de repente alguém pode dizer, não, para mim glorificar a Deus, adorar a Deus, e ele usa aqui o prefixo doxos, né? Que é de santidade, adoração, e ele fala que o corpo ele é um instrumento de adoração a Deus. Quando evitamos, por exemplo, substâncias como fumo, a bebida alcoólica, né, o uso de entorpecentes no nosso corpo, estamos glorificando a Deus. E é isso o pedido que Paulo ele fala, porque o culto, na realidade, o que ele está dizendo aqui é no bom uso do seu corpo. De repente temos jovens, adolescentes que pensam em riscar o seu corpo, fazer uma tatuagem, né, pince, todas essas coisas, mas sem nenhuma utilidade de glorificação para o nome de Jesus. E Paulo ele está aplicando à igreja de Corinto, que era normal as mulheres, né, prostitutas da época rasparem a sua cabeça, terem ali uma identidade no seu corpo. Paulo está dizendo que tudo isso é fútil, porque o corpo, a matéria mesmo, em que a civilização lá helênica, nesse caso, né, ali da cidade de Corinto, dizia que o corpo nada mais era do que uma prisão da alma, que ele era só um tormento para a alma estava presa nesse corpo, esse corpo não servia de muita coisa. Mas Paulo está dizendo que ele serve sim, e ele foi comprado, adquirido. Se é adquirido é porque tem um valor, né? Ele tem um valor. E o corpo também é um objeto de glorificação para o nome do Senhor Jesus. E ele conclui dizendo, nesse raciocínio, que ele, como um objeto, né, comprado, como algo que glorifica a Deus, ele diz que eles pertencem a Deus. Ora, passado a alguns momentos, ele vai retornar a esse assunto, e ele é bem enfático nesse assunto, porque a imoralidade é um pecado contra o corpo, né? O adultério é um pecado contra o corpo, a fornicação é contra o corpo. E Paulo exalta a figura do corpo físico mesmo, não como uma prisão da alma, mas como templo e morada do Espírito Santo. Ele diz, olha, quem destruir esse templo vai ser destruído. Então a conclusão desse versículo é que o corpo humano ele pertence a Deus. E o mau uso, como a prática da imoralidade, de toda sorte de pecados, né, contra o corpo, essas práticas serão penalizadas, tá? Porque o corpo pertence a Deus, tá? Pertence a Deus. E quando alguém não valoriza isso, está desvalorizando o preço que foi pago no seu próprio corpo. Então, vale a pena enfatizar para quem me ouve, para os nossos alunos, o valor do corpo físico mesmo, para ser cuidado, valorizado, e a contraponto disso, devemos abandonar todas as práticas que ofendem o nosso corpo, todas as práticas que querem nos tirar o valor daquilo que não a nós pertence, mas pertence a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, orar para que Deus lhe conserve santo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo também, para a glorificação do nome do Senhor, nos livrando de tudo aquilo que não glorifica a Deus através do nosso corpo, mas seremos sempre instrumentos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.